Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, esta é a nossa edição de número 3, gravada para a exibição em 28 de abril de 2024, domingo. A nossa proposta é trazer informações relevantes para você, especialmente quanto aos seus direitos e concursos públicos na área jurídica. E começamos com uma dica sobre indenização por dano moral, que a princípio só ocorre quando houver ofensa à honra objetiva, ou seja, sua imagem perante terceiros, ou subjetiva, a sua autoimagem. Pois bem, você sabia que tinha alguns consumidores picaretas lá no interior de São Paulo que montavam arquivos com falsas reclamações no PROCON e depois entravam com ações de indenização por dano moral contra algumas empresas, sendo que eles nunca tinham tido qualquer problema com essas empresas. Acabaram sendo descobertos e agora vão pagar por isso, inclusive criminalmente. E já que falamos de dano moral, você sabia que a Associação Chapecoense de Futebol de Santa Catarina foi condenada pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, no último dia 10 de abril, a pagar uma indenização de R$600 mil e uma pensão mensal à família do chefe de segurança que foi um dos mortos no acidente aéreo com a equipe de futebol? Pois é. Para a segunda turma do TST, a associação é responsável pela reparação dos danos materiais e morais decorrentes daquele acidente, pois ocorreu no deslocamento do empregado em viagem a serviço da Chapecoense e em aeronave por ela fretada. O trágico acidente, você lembra, aconteceu em novembro de 2016, quando a aeronave da Lamia, que transportava os jogadores, comissão técnica, dirigentes da Chapecoense e convidados, caiu perto da cidade de Medellín. 71 pessoas morreram e apenas 6 sobreviveram. A associação contratou a empresa Lamia, sediada na Bolívia, para viabilizar o deslocamento da equipe de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia. Lá o time da Chapecoense iria disputar a sua primeira final em um torneio internacional, a Copa Sul-Americana de Futebol, contra o Atlético Nacional de Medellín. E agora vamos ouvir uma entrevista da Rádio TST sobre exames periódicos previstos na consolidação da legislação trabalhista, CLT. Exames periódicos são obrigatórios pela CLT para proteger a saúde dos trabalhadores, identificar doenças ocupacionais e manter um ambiente de trabalho seguro. A juíza do trabalho substituta da 33ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, Silvia Teixeira do Vale, foi convidada a falar sobre esse assunto. Vamos conferir. Eu converso agora com a juíza do trabalho substituta da 33ª Vara do Trabalho de Salvador, Silvia Teixeira do Vale. Magistrada, seja muito bem-vinda ao Trabalho e Justiça. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite, porque já participei desse mesmo programa em outras oportunidades e fico sempre muito feliz com a lembrança. Magistrada, qual o objetivo da realização de exames periódicos? Bem, a gente tem alguns objetivos, né? O principal é proteger a saúde do trabalhador, o meio ambiente de trabalho, porque isso é uma obrigação da Constituição, estabelecida no artigo 7º da Constituição Federal. Mas eu diria que para o empregador isso é muito importante porque promove a preservação da saúde dos trabalhadores, reduz o absenteísmo, né, motivado pelas doenças ocupacionais, reduz o potencial de acidentes graves de trabalho, garante aos empregados aptos à função para um melhor desempenho das suas atividades, evita também implicações legais pela falta de atendimento em relação à obrigatoriedade dos exames, né? Como, por exemplo, o pagamento de multa pelo empregador, condenação na Justiça do Trabalho em relação à prática de assédio moral, a prática de dano extrapatrimonial, enfim. Os empregados, evidentemente que isso aí é muito importante porque diz respeito à saúde de cada trabalhador e, principalmente, garante a manutenção das condições da saúde para o desempenho daquela respectiva atividade.
e minimiza a chance de o empregado sofrer acidente. Perfeito. E todo trabalhador deve fazer esse tipo de exame ou a obrigatoriedade é para determinadas categorias? Todos os trabalhadores regidos pela CLT, eles têm que fazer o exame. Está no artigo 168 da Consolidação das Leis de Trabalho, né? Não existe uma regra específica em relação, por exemplo, ao trabalhador doméstico que não está dentro da CLT, que não está protegido pela CLT. Embora se recomende que os trabalhadores domésticos também se submetam a esses exames periódicos, admissionais, demissionais, enfim. Mas, em termos de obrigatoriedade, somente aqueles que estão vinculados à CLT, ou seja, tem um vínculo empregatício. Essa exposição, ela é definida, a exposição a risco, né, é definida pelo Programa de Gerenciamento de Risco, que a gente denomina, né, a sigla PGR, e ele foi instituído desde 2022 para substituir o antigo PPRA. Nesses casos, são categorias específicas que têm essa obrigatoriedade do exame? Não, todo trabalhador regido pela CLT, ele deve se submeter a exames. São 5 exames. O admissional, que evidentemente diz respeito ao ato de admissão, quando o trabalhador regido pela CLT, ele vai ser admitido no contrato de trabalho, no contrato de emprego, como queiram, ele deve se submeter a esse exame admissional. Uma vez admitido o trabalhador, uma vez contratado via CLT, ele se submete ao longo da contratação a exames periódicos. E aí existem algumas vicissitudes de acordo com a atividade que é desempenhada por cada trabalhador. Em regra, para os trabalhadores expostos a risco ou às situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda para aqueles trabalhadores que sejam portadores de doenças crônicas, os exames devem ser repetidos a cada ano ou intervalos menores, dependendo do médico, do critério estabelecido pelo médico encarregado pelo PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou de acordo com a periodicidade especificada no anexo 6 da norma regulamentadora número 15 para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas. Esses trabalhadores que são expostos a condições hiperbáricas, inclusive, eles podem fazer exames complementares específicos, como, por exemplo, o exame de pulmão, como, por exemplo, o exame de sopro. Então, esses trabalhadores, eles podem ter, de acordo com o laudo médico, ele pode se submeter, como eu disse agora há pouco, né, exames específicos. Mas, de um modo geral, para os demais trabalhadores, esse exame periódico ele tem que ser anual, quando forem menores de 18 anos, ou maiores de 45 anos, ou a cada 2 anos para os trabalhadores que são exatamente do espectro de forma excepcional, a cada 2 anos para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade. Aí a gente tem também um outro tipo de exame, que é o de exame de retorno ao trabalho para aquele trabalhador que está sendo adaptado, por exemplo, a uma atividade. Esse exame ele deve ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta, de retorno ao trabalho, para o trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença, qualquer doença, ou acidente de trabalho, assim, doença de trabalho, doença ocupacional, ou acidente de trabalho típico, de natureza ocupacional ou não, ou a mulher que retorna do parto, tem que fazer esse exame também de retorno ao trabalho. E tem também exame de mudança de função, ou seja, um trabalhador que passa de uma função para outra função, ele também deve se submeter a um exame específico. A gente tem também, com previsão na CLT, o exame médico demissional, que esse é o mais famoso de todos, né? O que sempre vem para a Justiça do Trabalho. O exame demissional, que ele deve ser obrigatoriamente realizado até 10 dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas que têm um risco mínimo ou 90 dias para as empresas que têm um risco mais elevado, que estão... Isso tudo tem previsão na norma regulamentadora número 4. É muito importante isso para o pessoal que trabalha no RH, né? Magistrada, um trabalhador ou trabalhadora que tenha apresentado alguma indicação de doenças ao fazer o exame, deve repetir esses exames, avisar o RH para que tenha essa sinalização de que ele vai precisar retornar para refazer os exames? Ele pode sim, de acordo com o médico que expede o atestado de saúde ocupacional. Então, o atestado de saúde ocupacional é muito importante a gente lembrar aos ouvintes que ele tem 2 vias. Uma via fica com o empregador, outra via fica com o empregado, que se submeteu, evidentemente, ao exame. Então, a partir desse atestado de saúde ocupacional, o médico pode recomendar que esse trabalhador se submeta a exames complementares, ele pode refazer o exame, dependendo, inclusive, do grau de risco da atividade. É possível, sim. E de quem é a responsabilidade pelo custeio do exame?
Segundo o artigo 168 da CLT, todos esses exames, sejam exames periódicos, admissionais, sejam exames complementares, todos esses exames devem ser custeados pelo empregador. E a empresa pode pedir para que o exame seja feito em dia de folga ou férias do trabalhador? Não existe uma norma específica tratando sobre essas vicissitudes. A NR número 7 não traz uma peculiaridade, não traz uma resposta para isso, muito menos a CLT. Mas, no meu ponto de vista, parece bem óbvio que se o trabalhador ele está usufruindo de período de férias ou ele está em folga, o contrato de trabalho, por estar interrompido, ele não pode, o trabalhador ele não pode ser submetido à realização de qualquer exame nesse período de interrupção do contrato, porque exatamente ele tem que tirar a folga dele, ele tem que usufruir de período de férias. Se a gente observar na jurisprudência, alguns tribunais, inclusive, já decidiram nesse sentido, no sentido de considerar que se o trabalhador ele se submete a exame periódico, a exame admissional, a exame demissional, enfim, qualquer exame complementar, durante o período de folga ou durante o período de férias, isso deve ser pago como hora extra pelo respectivo tomador de serviço, né, pelo respectivo empregador. Perfeito, magistrada. Há algo que a senhora queira acrescentar sobre o assunto? O que eu gostaria ainda de acrescentar é que existem categorias que fazem exames específicos, né? Para além desses exames periódicos, existem determinadas categorias, como, por exemplo, empregados que são submetidos a agentes químicos. Eles devem se submeter a exames específicos a cada 6 meses, como, por exemplo, coleta de amostra biológica. Trabalhadores que trabalham submetidos à pressão sonora. Esses trabalhadores, evidentemente, que utilizam equipamentos de proteção individual específicos para aquela atividade, que o submete à pressão sonora, esse trabalhador também submete a exame audiométrico a cada ano ou período menor, dependendo exatamente da ordem do médico, né? O médico que é responsável pelo PCM-SO, ele vai dizer se aquele trabalhador precisa de um exame com tempo inferior a 1 ano ou não. Trabalhador que trabalha com poeira, com sílica, com asbesto, por exemplo, carvão mineral. Esse trabalhador, ele faz exame específico a cada 5 anos ou pode ter um exame específico num tempo menor, dependendo, mais uma vez dizendo, de um laudo específico do médico que é responsável pelo PCM-SO. Isso é para quê? Para evitar exatamente que o trabalhador submetido a um risco maior do que aquele trabalhador, digamos, ordinário, o trabalhador que se submete ao risco ordinário, esse trabalhador que tem um risco mais acentuado, ele deve ser mais protegido. Por isso, a necessidade, dependendo do caso, de se submeter a exames específicos com um tempo menor. Maravilha! Eu conversei com a juíza do trabalho substituta da 33ª Vara do Trabalho de Salvador, Sílvia Teixeira do Vale. Magistrada, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o intervalo entre aulas destinado ao recreio de alunos deve ser considerado como tempo efetivo de serviço de uma professora universitária de Faculdade do Paraná, independentemente dela ter usufruído ou não do descanso. A decisão segue o entendimento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho sobre esse assunto. A professora em questão, médica veterinária, trabalhava em tempo integral e dava aulas práticas em clínica médica, atendendo animais e dando explicações aos alunos. Em audiência, ela disse que havia um intervalo de 20 minutos para o recreio dos estudantes, mas ela raramente aproveitava esse tempo porque era sempre procurada pelos alunos. Por isso, pediu o pagamento de horas extras, além de outras verbas, e conseguiu tais direitos na Justiça do Trabalho. E para finalizar, vamos tirar uma dúvida muito comum. Se o meu contrato de trabalho prevê que eu tenha que atuar também aos domingos, caso um feriado caia no domingo, eu devo receber em dobro? Pois bem, o juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, Fábio Augusto Branda, vai responder a essa dúvida. Acompanhe. O trabalho em domingos e feriados é sempre uma exceção. A regra é que o descanso semanal remunerado seja coincidentemente aos domingos, preferencialmente aos domingos, e os feriados nacionais e locais são considerados descansos semanais remunerados. Isso por uma lei lá de 49, a lei número 605. Então ele fala da preferência aos domingos do descanso semanal remunerado e considera o feriado civil e religioso, de acordo com a tradição local, como um descanso semanal remunerado.
remunerado. No caso da pergunta proposta, o próprio contrato de trabalho prevê o trabalho aos domingos, também diante de algumas exigências, de alguns requisitos técnicos, né, que a empresa deve possuir, ou de acordo com previsão e norma coletiva. Nesse caso, nós temos a possibilidade dessa coincidência, né, o feriado coincidir com o domingo, e se não houver a compensação, ou seja, conceder outro dia para descanso pelo empregador, esse trabalho tem que ser remunerado em dobro. Então, pode ser que haja o trabalho em domingo, que seria um dia normal para o caso desse empregado, que tem essa previsão, coincidindo com o feriado. Se não houver a compensação, ou seja, uma folga compensatória por esse trabalho no feriado, ele tem que ser remunerado em dobro. Desde 2017, com a alteração da CLT pela Lei 13.467, há uma possibilidade da previsão individualizada, né, por acordo individual, da jornada 12/36. E, a partir dessa alteração, alguns contratos podem já ser entabulados com a previsão de que a 12/36, a remuneração incluirá o descanso semanal remunerado e o descanso em feriados. Então, para esses contratos feitos a partir da Lei 13.467, que passa a viger em 11 de novembro de 2017, se houver essa pactuação individual, esse dia pode ser considerado já remunerado. Então, não teria direito à remuneração em dobro. Então, a remuneração em dobro é devida quando não há essa previsão expressa a partir de 2017 e se não for concedida pelo empregador o descanso em outro dia da semana para compensar. Então é isso, até o próximo Direito no Ar. E muito grato pela sua audiência.